Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa adorar ao nome do nosso Deus, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nesse momento estarei lendo o Salmo 118, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está, para que possamos ler juntos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porque o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Não tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abrir-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. Aleluia. Que nesse momento você possa louvar ao nosso Deus, independente de qualquer circunstância, independente do que nós estamos passando, que possamos louvar aquele que é único e digno de toda honra, que possamos louvá-lo em meio a qualquer circunstância. Nós te louvamos, Senhor, e é por isso que neste momento nós declaramos: te louvarei, eu te louvarei, Senhor, mesmo em meio às circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Declare isso, tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, Eu não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Com cânticos nos lábios, quero te adorar. E com minhas palavras te engrandecer. Do meu coração vem a gratidão por tudo que tens feito em meu viver. Meus gestos e danças são para o teu louvor. Meu corpo é santuário Do teu Santo Espírito, Pai, eu sei que sou um simples pecador, mas o teu amor me alcança e me faz um vencedor. diga: quero Me entregar, ó Deus, em teu altar, como oferta de aroma suave, em teu fogo a queimar. Peça ao Senhor, santifica-me. santifica-me, porque santo és em espírito e em verdade, Senhor, estou aqui. rendido aos teus pés. Declare mais uma vez: meus gestos e danças. Meus gestos e danças são para o teu louvor. Meu corpo é santuário Do teu Santo Espírito, Pai, eu sei que sou um simples pecador, mas o teu amor me alcança e me faz um vencedor. Quero me entregar, ó Deus, em teu altar.
Rendido aos teus Nós nos prostramos diante da tua presença, ó Pai, nessa noite. Que você possa nesse momento entregar o seu coração, entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Entregar de corpo e alma, de espírito. Pedindo ao Senhor nessa noite: Senhor, me santifica, me purifica, me renova, me transforma, me restaura, Senhor. Preciso tanto de Ti, Pai. Eu preciso tanto da Tua presença. Oh Deus, sem o Senhor, sem a Tua presença, nós nada somos. Nós nada podemos, Senhor, sem Ti. E por isso, nessa noite, nós declaramos que nós estamos rendidos, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Rendido aos teus pés. Jesus. Amém. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. E mais uma vez nós estamos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor, para nos alimentarmos com esse alimento sólido, constante, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, dando continuidade aqui ao nosso culto, agora com a ministração deste alimento que eu disse, estou em pé, porque você quer matar uma professora espanhola com sangue italiano nas veias, é pôr ela para falar sentada, né? Aí eu pedi, por favor, para poder ministrar para vocês em pé, e aqui estamos, deixaram eu falar com vocês em pé. Mas não é a posição que muda, não é o cenário, não é o lugar, mas sim a palavra do Senhor para os nossos corações. E eu quero ministrar para nós, nessa noite, ainda continuando essa sequência de avivamento, né, seguindo essa quarentena aí do qual nós estamos nos alimentando, do que é o avivamento, da essência desse avivamento e como podemos viver esse avivamento, eu quero falar sobre algo muito importante. É necessário um avivamento porque as nossas igrejas estão em crise. Você concorda com isso? Você acha que a igreja está em crise? Só que é tão interessante porque a igreja, ela tem os seus altos e baixos, e ela continua sendo a noiva de Cristo nesses altos e baixos. E Paulo já nos disse sobre uma crise que aconteceu na igreja em Gálatas, e que ela é tão atual que eu quero compartilhar com vocês o que estava acontecendo com Paulo e aplicar nas nossas vidas hoje. Está em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, abre aí sua Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e o 7. Diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo inicia essa carta se apresentando, como ele faz em todas as outras cartas, mas com um tom muito diferente. Um tom até de indignação. E pense assim, não era contra a igreja do Senhor Jesus a sua indignação, não era contra a concepção da igreja, ele não estava bravo, revoltado com a igreja, mas sim com o que estava acontecendo com a igreja do Senhor Jesus lá em Gálatas. Um povo gentil, que não era judeu e que havia sido alcançado pelo evangelho através da vida de Paulo. E ele começa com essa palavra de admiração. Estou admirado, ou como diz a minha versão, admiro-me. Tão pelo fato de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. É interessante essa admiração de Paulo, essa perplexidade que Paulo estava em relação à igreja da Galácia, que logo depois de ter se encontrado com o evangelho, logo após ter conhecido o evangelho de Jesus Cristo, ter conhecido Jesus através desse evangelho, rapidamente eles estavam trocando essa mensagem, estando aberto para outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo, que não era o evangelho que Paulo havia pregado para eles. E aí, esse espanto pela rapidez em essa troca que estava acontecendo. E esse verbo, né, que Paulo apresenta aqui, admiro que vocês estejam, é um ato contínuo, é uma voz ativa no tempo presente, ou seja, mostrando para nós
que esse desvio, que esse abandono, ele estava no momento acontecendo, estava num processo de abandono da palavra de Deus, do evangelho verdadeiro de Deus. E pior, que esse abandonar não era um trocar de igreja, não era simplesmente, tá bom, eu não vou mais seguir esse evangelho, agora eu vou seguir o satanismo. Não, eu não vou seguir mais a igreja presbiteriana, eu vou seguir a igreja assembleia. Não sou mais da igreja de Gálatas, mas agora eu sou de Roma. Não, era um desvirtuamento. É tão interessante a palavra usada aqui, que é usada do grego, é que é matatiteme, transferindo a fidelidade dela. Era uma palavra usada por um soldado quando ele abandonava o seu posto, quando ele abandonava o seu pelotão, se rebelava contra aquele pelotão. Ou então pessoas que mudavam de partido político ou de filosofia. Eles abandonavam, ou seja, eles transferiam toda a fidelidade que eles tinham para uma determinada situação para uma outra agora. Aplicando aqui, eles estavam transferindo toda a fidelidade deles nesse evangelho de Cristo por um outro evangelho que estava sendo pregado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E era, além do chamado de atenção de Paulo pela rapidez, era um motivo. O que estava acontecendo aqui? Os judaizantes, aqueles judeus que receberam a Cristo e que queriam não só divulgar Cristo para todas as nações, mas sim aplicar a religião judaica, judaizar todos os convertidos do Evangelho, diziam que a salvação, ok, você a recebe pela graça, mas para manter essa salvação em Jesus, pela graça, você tem que manter alguns rituais, como, por exemplo, a circuncisão. Então, eles queriam que todos os gentios convertidos fossem circuncidados. Era como se eles dissessem assim, ó, ok, a salvação pela graça, a salvação em Jesus, mas ela não é suficiente. É necessário dar continuidade nesse processo através da lei de Moisés. E não é isso que o Evangelho dizia. Não é isso que Paulo pregou para esse povo. Não era lei. Percebem que não era só um abandono no sentido de mudar, mas era um desvirtuar da mensagem de Cristo. Os judeus, esses judaizantes começaram com graça, né? Quando começaram a espalhar que Paulo não era apóstolo de Jesus autorizado. E Paulo vem e dá uma carteirada nele e fala, sou sim, eu sou autorizado, eu sou discípulo de Jesus, eu vi Jesus e eu sou o seguidor de Jesus e o evangelho que eu estou pregando é o de Jesus sim. Esses embaixadores, além de querer tirar toda a credibilidade de Paulo, ainda continua nessa situação, agora desvirtuando o próprio evangelho de Cristo. Parece-nos familiar, não é? Parece que de vez em quando a gente percebe uma onda de pessoas dessa forma. Em Atos 15, 1, 5, Paulo denuncia esse povo. Lá em Atos, Paulo chega para eles e fala assim, epa, vamos consertar essa coisa aí, tá virando bagunça. Essa questão da circuncisão. Circuncisão é para os judeus e não para os gentios. Não é para os que são nascidos na graça, são para aqueles que querem continuar na lei. Aqueles que recebem Jesus pela graça serão salvos e não precisam de mais nada. E aí vem essa apostasia, que não era só um abandono da fé, mas também, olha só como é profundo isso, era abandonar o próprio Deus que estava debaixo do Deus da graça. Então não era só um evangelho da graça, mas era o Deus da graça que estava sendo abandonado. Irmãos, o evangelho de Jesus não é só uma crença, não é só uma ação, não é só um rito, mas é uma ideologia de vida. É baseado num relacionamento. Então, quando eu digo que Jesus já não é suficiente para a minha vida, para a minha salvação, eu estou negando o sacrifício dele, a cruz de Jesus e muito mais o relacionamento que eu posso produzir com ele. Então, mais do que um evangelho que não são de obras, é uma religião de relacionamento com Deus. E esse abandonar a graça é dizer também que não estou mais sustentada nesse relacionamento com Deus. Eu não quero mais a graça, agora é por minha conta. Quem é o louco que aceitaria uma proposta dessa?
Não, o que você quer? Você quer ganhar um presente de graça ou você quer pagar para receber esse presente? Parece loucura, não é? Irmãos, mas sabe qual é o problema? Que essa ideia ainda povoa os pensamentos da igreja, do Senhor Jesus. E sempre precisamos voltar para o início. Sempre precisamos voltar para o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho da graça, que tem seu preço muito alto e que Jesus já pagou por ele. E que agora nós podemos desfrutar dele sem precisar pagar mais nada, porque já foi pago. O preço foi pago e eu não preciso fazer mais nada para seguir esse Evangelho. Mas aí, esse Evangelho, esse outro Evangelho que Paulo fala, era exatamente um Evangelho baseado no legalismo. Eu encontrei um autor, o Champlin nos mostra, muito interessante, 3 erros concernentes à lei e à graça que ainda acontecem nos dias atuais. Um deles é o legalismo. Olha só o que é o legalismo. É o falso princípio de que Deus aceita as pessoas, considerando-as justas e dignas de estar em sua presença, com base em sua obediência e num conjunto de regras. Isso a parte de colocar em sua confiança em Deus, sujeitando-se aos cuidados dele, amando e aceitando o seu amor por elas. Então, assim, o meu relacionamento com Deus, baseado nesse legalismo, é o seguinte: eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que lutar com as minhas próprias mãos, eu tenho que fazer tudo muito certinho. Eu sigo uma lei, que não necessariamente precisa ser a lei lá do Antigo Testamento, a lei dos judeus, mas eu sou impulsionada, levada para um relacionamento com Deus baseado em leis, em regras, das quais depende de mim. Diferente desse evangelho da graça. Desculpa, eu bati no microfone. Diferente desse evangelho da graça, em que eu sei quem eu sou, pecador, mas que eu posso ser redimida pelo sangue de Jesus, que luto contra o pecado todos os dias da minha vida, mas eu dependo dele para isso. Não dependo das minhas forças, não dependo do meu bom senso, mas eu dependo de Jesus, dependo de Deus. Então esse é o legalismo, que era o que permeava aqui esse pensamento dos nossos irmãos convertidos lá na Galácia. Mas também tinha, e ainda tem, um termo, uma ideologia, uma doutrina chamada antinomianismo, que é, bom, já que é pela graça, então tá bom, então é uma graça banal. Olha lá, o outro extremo. O legalismo, lei, rigidez. Você faz, se quiser alguma coisa com Deus. No antinomianismo, um nome bem difícil, já é o contrário. É pela graça, então vamos viver o oba-oba. Interessante, né? O legalismo é combatido em Romanos por Paulo. O antinomianismo, Tiago bate fortemente contra essa ideologia no seu livro. E aí surge um termo, galacianismo, que é esse daqui, que mistura com o legalismo, que é salvos pela graça, mas após isso somos guardados pela lei. Eu sou salvo pela graça, mas para manter-me salvo, eu preciso seguir a lei. Vocês estão entendendo? Qual desses nós somos, de vez em quando, sujeitos à tentação e a cair nessas situações? Entenda, tudo isso é pecado, irmãos. Quando eu digo que a cruz não é suficiente para me salvar, quando eu digo que a cruz não é suficiente para remir a igreja, quando o meu relacionamento com Deus não está baseado na cruz, eu caio em pecado. Eu abandono o evangelho e eu preciso voltar para esse evangelho. E Satanás, ele é muito astuto. O evangelho do qual nós cremos, o evangelho de Jesus, o evangelho que Paulo nos trouxe através dessa experiência com Jesus, é o evangelho unicamente pela graça, mediante a fé, como nós lemos em Efésios 2, 8 e 9. Qual é o evangelho que você vive, igreja? E eu quero que você entenda que igreja é você, sou eu. Não é a igreja presbiteriana renovada, somos nós como igreja. Como nós temos vivido o evangelho de Jesus. E é por isso que, por vezes, e hoje eu quero dizer bem enfaticamente que nós precisamos de um avivamento, porque nós precisamos voltar ao evangelho puro, ao evangelho da palavra de Deus. Não, porque agora nós vamos ter que jejuar para Deus salvar a nossa nação. Deus vai salvar você jejuando ou não jejuando. Não é você quem faz Deus mudar de opinião.
Não, pastor, mas nós temos que orar para Deus salvar, para Deus nos resgatar. Você tem que orar sim, para Deus resgatar a sua alma, o seu coração, converter os nossos pensamentos a Ele. Porque nós não mudamos a ideia de Deus. Você muda aquilo que é perfeito? Pois é, Ele é perfeito. E todos os seus planos são perfeitos, todos os seus pensamentos são perfeitos. Igreja, nós precisamos confiar no Deus do qual esse evangelho é pregado. E sabe o que acontece? Olha aqui no finalzinho do texto. Diz assim, ó, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. É uma perturbação física e intelectual. Gente, e como somos bombardeados por informações? Antes, lá nesse texto de Paulo, Paulo tinha os judaizantes lá perturbando. E hoje nós temos a multidão da internet atormentando a nossa mente. É ou não é? WhatsApp, quantas pessoas confessaram para mim, pastor, eu fiquei tantos dias sem internet, tantos dias sem WhatsApp, tantos dias sem Instagram, porque eu não aguento mais as notícias. Porque a gente não aguenta mais. Então, hoje, a nossa luta, ela é mais discreta, ela é mais astuta, mas ela é muito mais intensa. Que tipo de mensagem você tem se alimentado? É algo que me preocupa. A tecnologia, a internet nos ajuda e nos atrapalha, percebe? Porque se nós não soubermos filtrar, selecionar e escolher, nós vamos nos alimentar com qualquer coisa na internet. E graças a Deus que nós temos uma equipe que tem se dedicado muito, tem se empenhado muito para trazer um alimento sólido para vocês. Não estou dizendo que somos os únicos, não. Tem muita gente boa pregando o evangelho de Jesus Cristo. Mas tem muito, me desculpem a expressão, charlatões. Destruindo, perturbando a igreja do Senhor Jesus. Querendo perverter. Mesma coisa, eu estou usando as palavras de Paulo. Esses judaizantes queriam perverter, perturbando a mente, a vida das pessoas, dos nossos irmãos lá. E esse perverter não é inverter. Aliás, ele é inverter, ele não é apenas corromper o evangelho, é inverter esse evangelho. Quantas vezes nós não temos ouvido? Porque você é o centro de Deus. Porque você é o plano perfeito de Deus. Inverteu. O homem sentou no trono e Deus sabe onde foi parar. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, em que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Não somos nós que estamos no comando. Não sou eu quem mando em Deus, eu obedeço ao Senhor Jesus. Eu obedeço ao Senhor através da sua palavra. E aí surgem-se tantas situações que comprometem a igreja. Percebem quão atual é a palavra do Senhor? E há muitos projetos, irmãos, sorrateiros de Satanás para acabar com a igreja. E não é esse corona que vai acabar com a igreja, não. Não é essa coisa grande que fez com que as portas da igreja se fecham. Nossa, a igreja acabou. Acabou nada. Olha nós aqui. Olha o evangelho avançando. Olha o evangelho crescendo. Satanás não é idiota, irmãos. Desculpa a expressão. Ele não é ingênuo. Ele é esperto, ele é inteligente. E ele mina no nosso coração, corrompendo a palavra de Deus. E aí nós encontramos, não mais aqueles líderes judaizantes que querem circuncidar o povo, mas nós vemos liderança comprometida com o pecado, líderes se prostituindo, líderes buscando prazeres mundanos, líderes correndo atrás de dinheiro, líderes se envolvendo com pornografia, com fofoca, com dissensões, e está tudo bem. E quando eu falo em líderes, eu estou falando sim, de pastores, eu estou falando de presbíteros, eu estou falando de diáconos, eu estou falando de líder de célula, eu estou falando de liderança de louvor, eu estou falando de liderança dos ministérios, eu estou falando de você. Ué, pastor, está dizendo que vocês estão em pecado? Não, meus irmãos, eu estou dizendo no sentido geral. O quão preocupante está a situação da nossa igreja e nós precisamos vigiar. E nós precisamos voltar, nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Ah, pastor, aí tem coisa. Irmão, se eu não vigiar, eu caio em pecado, sabia?
Se você não vigiar, você cai em pecado. Por isso que temos que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que as nossas famílias não sejam corrompidas, para que os nossos negócios sejam a luz de Cristo, para que onde quer que eu for, eu seja a manifestação do amor, da graça de Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos. Você que é líder, ou você que é membro da igreja, que é um líder em potencial, nós precisamos nos despertar e termos a sensibilidade do Espírito Santo. Ah não, pecado é só de prostituição, homossexualidade. Quem disse? Pecado é fofoca, pecado é preguiça, pecado é glutonaria, pecado é luxúria, pecado é pensar mal do outro, é você julgar o outro. Isso é pecado. É você blasfemar. Ai, porque blasfemar contra Deus não tem mais perdão. A gente fica pensando numa coisa mais horrorosa do mundo, a blasfêmia. Mas sabe o que é a blasfêmia? É você não se arrepender do seu pecado. É não ter condições de arrependimento. É falta de perdão. E isso está dentro da igreja. Não, eu não consigo sentar do lado do irmão. Não, eu não quero ir para aquela igreja por causa do outro. Vocês percebem o quanto a igreja do Senhor Jesus precisa desse avivamento? O quanto nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos do Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos trata, que nos leva ao arrependimento, que nos leva às lágrimas. Irmãos, que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja com uma liderança forte, unida, temente ao Senhor, comprometida com a santidade. Que nós sejamos uma igreja com membros comprometidos com a santidade. E para isso, nós precisamos estar atentos ao tipo de pregação que nós estamos tendo, ou que nós estamos nos alimentando, que nós estamos ouvindo. É uma pregação para agradar a homens? É o que a gente chama de pregação aguinha com açúcar? Água com açúcar não alimenta, não. E é perigoso ainda te dar diabetes, te deixar doente. É algo com muito barulho, igual lata vazia. Muito barulho, muita pompa, muita festa, mas sem conteúdo e sem poder transformador. Nós precisamos de palavras que transformem as nossas vidas, por mais doída que seja. É claro que a gente gosta de um agrado, é claro que a gente gosta de um chamego, é claro que a gente gosta de uma adulação, mas quando nós falamos de transformação de vida, de conserto de vida, irmãos, nós precisamos de sangue nos olhos, como diz por aí. É força, é fibra, é coragem, é ousadia, inclusive de ouvir aquilo que eu não queria ouvir, mas que eu sei que vai me aproximar de Deus. Que tipo de pregação nós estamos vivendo hoje? Pregação para agradar homens? Pregação com fundinho musical para acalentar o meu coração, para me envolver naquela atmosfera, para que... Ei, nós estamos indo para o inferno, irmãos, com musiquinha e tudo. Tem um monte de pessoas sendo levadas para um evangelho invertido daquele da palavra de Deus. Ah, pastor, então todo sermão que tem musiquinha não é de Deus? Não é nada disso. Desde que a palavra de Deus seja a palavra de Deus pregada. Pode ter o fundo musical que você quiser, pode não ter fundo musical, desde que essa palavra seja a palavra desse evangelho puro, que confronta, que conserta, que me atrai a Deus, que me leva para mais perto dele. Nem que para isso eu tenha que me consertar primeiro. Muitas outras coisas nós temos visto na igreja hoje, culto shows. E pregador tal para encher a igreja, e cantor tal para encher a igreja, e fumacinha, e musiquinha. Vocês vão brigar comigo, né? Mas vocês entendem que há momentos, se nós estivermos numa estratégia de ganhar almas e fazer um belo espetáculo teatral, gente, é maravilhoso. Nós temos o Ministério Jeová Nissi aí, que é lindo. É de Deus aquele ministério. Temos o Ministério de Artes aqui da nossa igreja, é o Ministério de Deus. Mas a vida da igreja não vive só naquilo. Nós não vivemos um espetáculo, irmãos. O espetáculo existe sim para me aproximar de Deus, para atrair pessoas, para deixar o nosso culto mais leve, mais agradável, mas não é a base. O show, não é, a nossa vida não é um show, a nossa vida é uma batalha. Precisamos tomar cuidado com esse culto show, que às vezes é uma maquiagem, desculpa a expressão que eu li e gostei,
de repente é só para maquiar o defunto que está ali? Que tipo de culto você tem prestado a Deus? Que tipo de culto você tem sujeitado-se a dar a Deus? Que tipo de culto você tem compactuado, irmãos? E bem conveniente essa ministração, onde vocês estão tendo a liberdade de escolher os cultos que vocês querem assistir, não é? Como não estamos participando deste culto, então a internet está aí aberta. Sim, nós temos que nos aproveitar disso sim, nos alimentarmos, mas com muita sabedoria, com muito discernimento no Espírito Santo, para não cair nessa onda, para cair nesses movimentos. Além das estratégias de marketing para atrair pessoas, para atrair pessoas, não importa a quantidade de seguidores, de membros, de visualizações e sei lá mais o que, eu estou sujeito a qualquer coisa. E olha só o que Mateus 23:15 diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando o conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Olha que palavra! Que jeito que vocês estão querendo? Que jeito nós temos visto as igrejas levantarem seus membros, agregarem os seus membros? Cuidado, nós precisamos estar atentos. E isso é a palavra do Senhor quem nos garante. Outros mercadejando a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus, negociando os princípios da palavra de Deus. E quantas vezes nós, como igreja do Senhor Jesus, toleramos o pecado? Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ponto. Sem santidade nós não conseguiremos nos relacionar com Deus. Nós precisamos ser santos, irmãos. E o pecado, ele está tomando conta. Se deixarmos da nossa mente, da nossa vida, da nossa igreja. E nós somos guardiãos da palavra de Deus, dentro da nossa casa, da nossa igreja, do nosso coração, principalmente. Que palavra você tem deixado entrar dentro do seu coração? Que tipo de mensagem tem entrado no seu coração? A maior razão de Paulo escrever esse texto, e que eu repito, como ele é atual para os nossos dias de hoje, e tratar desse assunto de forma tão enérgica, é que estava em jogo tanto a glória de Cristo quanto a pureza da igreja. 2 aspectos que aqui a gente já encerra. Mas por que, pastora, falar sobre isso? Porque está em jogo a glória de Deus e a pureza da igreja de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos de um avivamento. E é por isso que nós precisamos buscar a manifestação do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos desse Espírito Santo de Deus. Você precisa, eu preciso, para não cairmos nessa armadilha. A própria essência do evangelho corria risco. Por isso, Paulo é tão veemente intolerante com os falsos mestres, pois se tratava da glória de Deus e a salvação dos homens. Você tem sido tolerante aos falsos mestres? Irmãos, que tipo de mensagem você tem ouvido? Que tipo de mensagem você tem deixado crescer no seu coração? É aquela da palavra de Deus? Sabe como que nós avaliamos o ministério? Através da palavra de Deus. Essa pessoa, o ministério da pessoa não se baseia na sua popularidade. Mateus 24:11 diz isso. Não é pela sua popularidade que nós avaliamos o ministério dessa pessoa. Não é nem sinais, nem prodígios miraculosos que ela realiza, como nós vemos em Mateus 24:23. E sim, pela sua fidelidade à palavra de Deus. E eu tenho texto bíblico para te falar. Isaías 8:20, 1 Timóteo 4:15 e 1 João 4:1-6. É assim que nós avaliamos o ministério de uma pessoa, pela sua fidelidade, pela sua fidelidade à palavra de Deus. Que tipo de mensagem você tem ouvido? Aquela que acalenta o seu coração, mas diz as coisas que você quer ouvir e não aquilo que a palavra diz? Irmãos, a Bíblia ela é amor. Eu não preciso distorcer a Bíblia para me sentir acolhida.
Eu não preciso distorcer a Bíblia para me sentir amada. Eu não preciso distorcer a Bíblia para me sentir completa, porque ela faz isso. O amor de Deus é maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Quando Ele me corrige, eu sinto amor. Quando Ele me põe no meu lugar, eu sinto amor. Quando Ele me pega de jeito ali para me dar uma bronca, eu sinto amor. E é um amor que preenche a minha vida e me traz de novo para a vida. Cuidado. Será que você está tão carente da palavra de Deus que qualquer bajulaçãozinha vai preencher o seu coração? Ah não, pastor, sua palavra está muito dura. Não era isso que eu queria ouvir. Mas é isso que você precisa ouvir. É isso que eu preciso ouvir, irmãos. E eu confesso para você como eu me sinto amada com essa palavra. Porque Deus querendo me levar de volta cada dia mais e mais e mais perto dEle. Cada dia mais para perto dEle. Precisamos de um avivamento, sim. Porque a igreja, ela está precisando de um socorro. E o socorro vem de Deus. E não é um socorro, nossa, coitado da igreja, não pode nem ter culto. Que isso? Aqui não é nada. Isso aqui não é nada para a igreja. Templos fechados, quem sente falta somos nós, humanos, do contato, do convívio, dessa igreja enorme, vazia aqui. Já nos lamentamos muito, como é ruim pregar aqui sem vocês. Até a hora que nós estávamos montando aqui o cenário, a Ingrid falou assim, pastor, eu estou com saudade do povo da igreja, eu estou com saudade da vida. De voltar à vida normal, né? De nos encontrarmos, de termos a comunhão. Mas não é isso que faz da igreja precisar de socorro. É o pecado incutido nela. E que nós precisamos da denúncia, do convencimento do Espírito Santo para que voltemos a Deus. Muito mais fervorosos. Daqui uns dias a igreja vai abrir. E em breve, se Deus quiser. Como viremos para cá? Eu até estava pensando e compartilhando com os pastores, vai ser uma festa. O primeiro culto vai ser histórico. E o segundo? E o terceiro? E daqui um mês? E daqui um ano? Como serão os nossos cultos? O nosso problema é que nós temos memória curta. Essa ausência que nós estamos sentindo hoje, nós vamos senti-la até quando? Até quando nós iremos nos lembrar desse momento em que nós não podíamos nos encontrar? O Pedro faz aniversário daqui uns dias e ele estava falando, falei assim, não, Pedro, pensa assim, como é que você vai contar para os seus filhos quando você fez 13 anos que estava todo mundo em quarentena? Ele falou assim, mãe, eu vou contar igual fosse no Apocalipse, assim, o Apocalipse, já tem até o roteiro na história de como vai contar para os filhos dele. As histórias vão ser contadas, cada conto aumenta um ponto, né? Então vai render essas histórias. E as nossas lembranças? Vão se basear só nas histórias fictícias? Numa história de um menino adolescente? Como nos lembraremos disso daqui alguns meses? Como uma igreja, eu desejo do fundo do meu coração que eu me lembre destes momentos com ardor no meu coração e convicção de que cada vez mais queiramos estar na presença do Senhor. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E eu quero orar com você para que esse avivamento aconteça aí na sua casa, na igreja do Senhor Jesus, plantada aí na sua casa. Que essa igreja que somos nós, que ainda somos tão carentes da graça do Senhor, tão carentes ainda do confronto do Senhor, possa crescer, possa se desenvolver e reflorescer, possa renascer no meio disso tudo. Pai, obrigada. Obrigada pelo evangelho que o Senhor deixou para nós. Obrigado por essas histórias. Obrigado pela palavra do Senhor que não precisa de mais nada para ser completa. Pai, que o evangelho de Jesus, ele seja suficiente para o nosso coração, para nós como igreja do Senhor Jesus, para nós como famílias, para nós como nação. Pai, que toda artimanha de Satanás, que todo engano do maligno sobre as nossas vidas, querendo deturpar a palavra do Senhor, querendo inverter, perverter essa palavra, Senhor, caia por terra. Que sejamos astutos, que sejamos sábios, que sejamos cheios do Senhor, ó Deus, para que não venhamos cair em nenhum engano, em nenhuma onda
de engano, Pai, no nome de Jesus. Guarde as nossas mentes, guarde o nosso coração e que sejamos a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que sim, que erra, mas que conserta. Uma igreja que chora, que peleja, mas que sabe onde está a sua confiança, o seu Senhor. Pai, no nome de Jesus, cumpra em nós o desejo e o querer do Senhor para a sua igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém. E o chamado do Senhor para nós é para que cada dia nós venhamos retornar ao início de tudo. Irmãos, o culto instituição, ele acaba aqui. Mas o culto pode continuar na sua casa. Não a cerimônia culto, mas a sua vivência culto. Pode continuar aí na sua casa. Vamos louvar mais um pouquinho ao Senhor antes de nós encerrarmos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Que você receba aí na sua casa a graça e o grande amor do Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo culto. Amém.